Ô, Rui, nós temos que parar de conversar, senão daqui a pouco eu vou assinar a ficha no PCO, Rui. Eu vou... Vai ser o primeiro liberal na causa operária aí, ó. Aline, Tioli, uma pergunta rápida para o nosso convidado aí. Rui Costa é uma pergunta complexa. Não, chama ele de Rui Costa Pimenta. Rui Costa Pimenta, desculpa. Fiquei muito feliz com a tua vinda aqui ao programa. Também compartilho o que o Júlio comentou. Quando nós, das esferas, né, dos extremos, estamos juntos lutando em prol da liberdade. E eu queria saber a tua opinião referente ao imperialismo chinês, né? Essa nova entrada da China no nosso mercado local. Como tu vê isso perante a causa operária por conta das indústrias nacionais, como o senhor mesmo mencionaste anteriormente? Bom, só uma pequena informação. Recentemente, passei uma temporada na China, a convite do governo chinês, tá? Onde eles fizeram uma turnê, logicamente programada por eles, né, para mostrar as empresas chinesas e tudo mais. E tudo que eu vi achei muito interessante. Né? A minha principal conclusão do que eu vi na China é o seguinte: aquilo que existe na China hoje poderia ser o Brasil. Né? Alguém vai falar, não, mas a China teve... O Brasil tinha... Quando a China começou esse processo, o Brasil tinha um potencial infinitamente maior do que o da China. Infinitamente maior. O problema é que a economia brasileira ela é totalmente dominada pelo capital estrangeiro, pelos bancos, que estão liquidando o país. A minha primeira conclusão é essa: o Brasil poderia ser a China hoje. O Brasil tem uma indústria muito mais antiga do que a China. Era muito maior do que a indústria chinesa. O Brasil retrocedeu, os chineses avançaram. Agora, eu não acho que a China seja um país imperialista. Né? Não acho que nenhum país pode se tornar imperialista sem um grande conflito militar. Porque o mundo tem dono. Né? O mundo tem dono desde o começo do século. Os países imperialistas, que são os países desenvolvidos, eles dominam o mercado mundial, eles dominam a economia mundial, eles dominam militarmente o mundo. Sempre foi assim. A China, ela, digamos assim, ela está procurando romper um pouco essa dominação. Na minha opinião, não vai conseguir. Né? Não é um imperialismo, é um país que tem um desenvolvimento capitalista forte, mas não chega a ser imperialista. A China não domina nenhum mercado mundial, não tem nenhum controle sobre nada. Né? Inclusive os negócios chineses, né? Uma das coisas que era muito discutida na China, quando eu estive lá, era o problema da rota, né? Que o pessoal chama de nova rota da seda. Uhum. Que são negócios muito amigáveis que os chineses estão fazendo com outros países. Né? Eles oferecem um financiamento a custos razoáveis, eles oferecem tecnologia, mão de obra e até ajuda econômica em determinados casos. Por que os chineses são tão amigáveis? Né? Não se trata simplesmente de ideologia ou boa vontade. É que, se você não controla o mercado, você não pode impor condições draconianas. Você tem que ser amigável. Por exemplo, se a Coca-Cola for vender os seus produtos, ela vai impor condições, porque ela é poderosa. Mas se eu fizer um refrigerante aqui, né, numa fabriquinha aqui pequena, eu tenho que não impor condições, mas oferecer vantagens para as pessoas comprarem o meu refrigerante. É assim que funciona o mundo. Os chineses, eles são essa fabriquinha pequena. Eles oferecem vantagens para conseguir uma participação no mercado mundial. E por que eles fazem isso? Porque a economia chinesa é muito grande e ela não consegue já se desenvolver apenas com o mercado interno chinês. Ela tem que sair para fora. Mas para sair para fora, ela precisa oferecer muitas vantagens para os parceiros comerciais. Porque as barreiras que o imperialismo europeu, o imperialismo norte-americano, o japonês colocam à China são muito grandes. Né? Eles não vão conseguir.
Eu olhei tudo, eu observei tudo, é muito bonito o que estão fazendo lá, desenvolvendo o próprio país, melhorando as condições de vida do povo de uma maneira extraordinária, modernizando o país, fazendo muita coisa interessante que eu gostaria que o Brasil estivesse fazendo. Mas eles E a questão, Rui, e a questão das liberdades individuais na China? O sistema político chinês, ele é uma coisa meio curiosa, né? Não é uma democracia no sentido que a gente conhece da democracia liberal burguesa, né? Não é isso. Houve uma revolução, a revolução levou o Partido Comunista ao poder. Agora, a gente não deve confundir a China com, por exemplo, o que era a União Soviética. A União Soviética, a partir de 1930, por aí 28, 30, se transformou num verdadeiro cemitério político. Você não podia nem pensar nada, porque a repressão era intensa, né? Tipo aqui no Brasil. Parecido com o Brasil mesmo. Mas a China nunca foi assim. A China foi sacudida desde 1949 por muitos embates políticos, né? Então, o Partido Comunista Chinês ele tem que oferecer a possibilidade das pessoas de participar no regime político, principalmente com o crescimento da economia chinesa. Não dá para você manter uma economia daquele tamanho sem oferecer às pessoas participação política. Então, eles montaram um sistema e não é a União Soviética, não vamos confundir, naquela ditadura terrível e tal. É um sistema que mais ou menos é como se fosse assim uma meritocracia, né? O cidadão entra ali na burocracia e ele tem a possibilidade de subir. Por exemplo, Xi Jinping, que é o atual presidente, é o presidente mais carismático, né, da China, depois do Mao Tse-tung. Ele veio de baixo. Tudo bem que ele era de uma família que participou da Revolução, mas o pai dele caiu em desgraça, ele trabalhou como trabalhador rural. Aí a história dele é a seguinte: ele entrou no Partido Comunista, fez a faculdade, fez cursos, foi, como é que se diz? Foi administrador não sei aonde, chegou a ser o secretário-geral do Partido Comunista. Então, quer dizer, não é uma democracia como nós estamos acostumados com a democracia liberal burguesa, mas também não é aquela ditadura que o pessoal fala que é. Não é assim. Só que a China, e o Igor pode nos ajudar muito, porque o Igor é economista e tem muita informação sobre a China. A China tem um dilema atualmente que é o seguinte: é o dilema do consumo. A China ingressou, nos últimos 20 anos, a China trouxe para a classe média 400 milhões de chineses. E eles aprenderam a consumir. Hoje, nas lojas, por exemplo, da Louis Vuitton, na Champs-Élysées, é fila de centenas e centenas de chinesas ricas que compram bolsas de 20 mil euros. Isso, só que com o desaquecimento da economia chinesa e todos esses problemas que a China precisa de mercados mundiais, globais, para poder manter a roda funcionando, houve uma recessão. E aí muita gente não está podendo consumir. E quando o meu vizinho consome, eu disse assim, mas se ele tem uma BMW, eu quero ter também. Isso é do ser humano. Uhum. E não, a economia chinesa não está conseguindo dar resposta a isso aí. E aí até se diz o seguinte, que o Xi Jinping está passando por um teste de fogo, que ele pode ser, daqui a pouco, substituído por alguém, uma linha dura, menos aberto assim, ao capital, uma linha mais dura, porque as pessoas querem. E pode haver, inclusive, assim, os descontentamentos podem virar uma bola de neve e podem convulsionar a China. Tu tens essa mesma percepção, Rui? Um pouco diferente, né? Existe um pouco disso. Bom, sobre a bolsa Louis Vuitton, você pode comprar isso daí em Pequim também. Está cheio de lojas estrangeiras lá. Muito carro estrangeiro, alguns fabricados na China por empresas como a Volkswagen e outros que são importados,
né? O consumo dos chineses cresceu muito. Eu acho que, não acho que chegou no ponto em que haja uma estagnação, mas é óbvio que se você tem uma economia que crescia, chegou a crescer 20% ao ano, agora está em 5%, isso daí vai trazer problemas, não há dúvida nenhuma. Daí a preocupação do governo chinês de direcionar as suas empresas para fora, né? Quer dizer, eles têm uma capacidade industrial muito grande, eles precisam vender esses produtos além do mercado chinês, tá? Para que a economia continue funcionando.